É isso aí, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma aula do seu curso de Psicanálise Clínica, formação, mais uma aula transmitida pela AAMA e pelo Instituto Manuel Reis. Vamos estar falando sobre um tema muito importante, que se chama Clínicas das Neuroses, Psicoses e Histerias. Estamos pluralizando, porque nós vamos estar mostrando as ramificações, certo? E essa matéria, ela está fantástica. Então, é uma satisfação estar aqui com todos vocês para mais uma aula do seu curso em formação. Então, aqui, Clínicas das Neuroses, Psicoses e Histerias. Nós vamos desenvolver de uma forma bem gradativa. Vamos lá, aproveitar o tempo. Primeiro, nós vamos estar falando sobre neurose. Por que a importância de um psicanalista clínico conhecer a neurose, a psicose e a histeria? Então, é muito interessante. E conhecendo, a gente vai ter uma base analítica sobre os nossos respectivos pacientes, chamamos de pacientes, mas, na verdade, eticamente, são os clientes, são os nossos analisandos. E é de suma importância que tenhamos essa visão terapêutica para tratarmos a questão conflituosa dos respectivos. Então, vamos lá, neurose. Então, o primeiro ponto vamos falar, conhecendo, vocês já viram, vocês sabem. Então, para falarmos de clínicas dessas tríplices aplicações didáticas, nós precisamos conhecer todas as três, de uma forma teórica, de uma forma prática, para valorizarmos a aplicação direta. Então, estudar sobre as clínicas já está aí mencionando a importância dos senhores trabalharem nas clínicas, nos consultórios, certo? E assim sucessivamente. Por exemplo, vocês terminando o curso, recebendo seus documentos, vocês vão ser autorizados a trabalhar pelo Ministério Público, vocês já são reconhecidos como profissionais também, e o Ministério Público, ou seja, a, a projeção de trabalho, né, o Ministério do Trabalho, assina a carteira dos senhores como psicanalista clínicos ou terapeuta. Então, é muito interessante a gente analisar isso, porque é de suma importância. Então, os senhores conhecendo uma base clínica, terão grandes objetividades para a desenvoltura da área profissional dos senhores. Então, conhecendo a neurose. Neurose, na etimologia, ela é chamada de neuroses, que do grego, neuron, nervo, osis, doença ou condição anormal. Doença ou condição anormal. O termo neurose foi cunhado pelo médico escocês William Cullen em 1769 para descrever o que ele considerava desordens do sentido e ação. Para ele, neurose era um conjunto de sintomas e problemas nervosos psicologicamente inexplicáveis. Então, a neurose, ela, ela dá o direito a gente entender que são doenças ou condições anormais. Mas se alguém disser, você é um neurótico, quer dizer, o neurótico, ele é aquele que passa pelos problemas, pelos conflitos, mas ele é um cidadão consciente.
ele não tem problemas de mentalidade, de doenças psiquiátricas, ao ponto de dizer assim, olha, alucinado, ele está alucinado, ele não tem entendimento do que ele está fazendo, ele não está ciente, não está consciente, não. O neurótico, como Freud narrou, que somos neuróticos, o neurótico, ele conhece, ele sabe, ele tem a questão cognitiva, ele sabe dos seus problemas. Ele vive, ele está doente, mas ele sabe dos seus problemas. Já o psicótico, não. O psicótico, ele tem alucinações por vida, direto. Ele vê coisas que não existem. Então, são muitas reações negativas que acompanham o psicótico. Então, neurótico, ele pode estar sofrendo, sim, mas ele está consciente, ele está a par da situação. Então, é muito interessante valorizarmos o conhecimento. Então, por que nós aqui nessa matéria trouxemos para um caso clínico, para que os senhores olhassem nessa visão clínica e, ao mesmo tempo, visão terapêutica, porque os psicanalistas clínicos vão intervir nas questões emocionais de cada paciente, porque questões psiquiátricas já envolverá o profissional, que é o médico, o psiquiatra. Então, é muito interessante valorizarmos. Então, etimologicamente, neuroses, ela vai identificar ou tanto neuroses ou neurose, né, tem a pluralidade, singularidade, e aí os senhores vão entender a narrativa e das suas colocações textuais e contextuais. Então, esse termo neurose, foi cunhado, né, pelo o médico escocês William Cullen. Então, muito interessante a gente valorizar uma historicidade sobre uma determinada doença que ela tem a ver com os nossos estudos, para o entendimento didático, para as informações diversas, para nós aplicarmos profissionalmente dentro das nossas sessões ou clínicas. Então, você vai olhar para um paciente e você vai descobrir a diferença de um neurótico para um psicótico, certo? Então, o neurótico, ele pode até dar trabalho de você descobrir a doença, mas o psicótico, vocês já percebem. Quer dizer, uma pessoa que pula de cima de um prédio, pessoa que quer tomar um remédio para se matar, que tenta se matar, ele não está nada bem. Então, há uma questão anormal, né? Há anormalidade nessa questão. Então, se há uma anormalidade nessa questão, vai identificar que aquela mente ela está alterada. E uma mente alterada, segundo a psicanálise, psicologia, psiquiatria, segundo a ciência que estuda a mente, vai dizer que é uma alteração mental, se chama transtornos mentais. E transtornos mentais é coisa grave, precisa de tratamento, precisa de uso de medicamentos, de remédios e etc, etc. Beleza? Professor, então a neurose da psicanálise. Nós precisamos mergulhar nessa dimensão. Na psicanálise, a neurose é entendida como um padrão de funcionamento psíquico caracterizado por conflitos internos e sofrimento emocional. É algo que as pessoas têm e nós podemos até ter, mas é bem ciente. Então, na psicanálise, a neurose é entendida como um padrão de funcionamento psíquico caracterizado por conflitos internos e sofrimentos emocionais, ou seja, o sofrimento emocional muitas vezes manifestando-se em sintomas como ansiedade, angústia, fobias, obsessões e compulsões.
Então, como eu falei anteriormente, o neurótico, ele tem os seus conflitos, mas ele está consciente, ele sabe do que ele está passando. Já o psicótico, não. Se ele está em alucinação, eu falo, o que aconteceu? Não sei. Então, é assim que acontece. É o mundo aéreo. A questão da sequência da neurose na psicanálise também é um conceito central da teoria freudiana, onde a neurose é vista como uma forma de lidar com desejos inconscientes que são incompatíveis com a realidade ou com as normas sociais. Então, o neurótico, ele tem problemas, ele pode ter problemas de ansiedade social, fobia, ou fobias, né? Obsessões, compulsões, ele pode ter tudo isso, mas acontece que ele está no processo cognitivo, ele sabe que ele tem. Já o psicótico é problema. Aí nós vemos aqui o conceito. Para Freud, a neurose é resultado dos conflitos entre quem? O ego e o id, como nós já tínhamos falado em outras aulas. Então, ao passo que a psicose diz respeito ao conflito entre o ego e o mundo externo. Nesses conflitos, tanto para a neurose quanto para a psicose, haverá perdas, porém, perdas diferenciadas. Então, às vezes, as pessoas podem até perguntar, mas, professor, que perdas são essas? Quer dizer, os senhores sabem que temos um momento de ganho. São aqueles aproveitamentos que nós temos, mas temos momentos de perdas, certo? São aqueles momentos que as pessoas elas passam de um estado normal para um estado de agitação, um estado de conflito. E esses estados aí geram um desconforto e há uma mudança. E isso gera também perdas. Então, é necessário nós observarmos que se alguém tem. Imagine, essa semana eu passei mal, foi a semana inteira, estou me recuperando agora. Semana inteira. Por conta do que eu passei mal, eu fiquei muito fraco, então aquilo ali gerou perdas. Né? O vômito, a falta de apetite, aquela coisa, gerou perdas. Então, nesse processo dos conflitos, existem perdas. Então, os senhores sabem que o resultado dos conflitos entre ego e o id. Então, se o ego ele é, dentre os três elementos psíquicos, segundo Freud, o elemento mais consciente dos três. Então, se ele deixar as suas funcionalidades de ser ativado ou em ser ativada, aí geram problemas, conflitos. Então, o resultado entre esses conflitos do ego e o id vai gerando resultados da psicose, né? Então, ao passo que a psicose diz respeito ao conflito entre o ego e o mundo externo. Então, as pessoas falam, mas eu sou neurótico, não há com que me preocupar. Não pode ficar pensando dessa maneira. Porque o neurótico, ele também pode adoecer para o estado da neurose. Ou seja, a neurose, os senhores viram que são conflitos que podem gerar fobias, certo? Tipos de doenças mentais que isso prejudica. Ah, mas é doença mental. Quando nós falamos de doenças mentais, nem sempre são problemas psiquiátricos, e sim também são alterações, são descontrole, falta de gerenciamento nas emoções, e isso gera um distúrbio, né? Um desequilíbrio muito grande no sentido emocional e no sentido fisiológico também, certo? Então, o fisiológico ele é atingido por esses conflitos. Então, são perdas que nós temos. Qualquer conflito que você tem,
Se você tiver conflito na igreja, conflito no trabalho, conflitos na sua religião, em qualquer área, você passa a perder. Então, se você tem conflitos na família, conflitos na faculdade, você perde muitas coisas. Porque aquele tempo que você estaria exercitando a sua mente para ganhar, você está perdendo com aqueles conflitos. Mas, ao mesmo tempo, como Freud falou, você está ganhando, porque o processo do amadurecimento gera resultados. Então, Freud, ele olhou que nem tudo que você passa por conflitos significa que é um sinônimo de dor. Freud disse que é um resultado, é um sinal de resultado. Aí nós, dentro da neurose, para você saber o que é a neurose, professor. Então, a neurose se refere a manifestações que ocorrem nas estruturas mentais e que pode ser manifestada por histerias, obsessões e compulsões. Ela está relacionada também, ela quem? A neurose. Está relacionada também a uma forma da pessoa ser e de reagir à vida ou a uma reação aumentada do sistema nervoso ligada a uma experiência vivida anteriormente. Então, conflitos não resolvidos, problemas que persistem, situações desconfortantes que não foram estabilizadas ou estabilizadas, situações que não foram estabilizadas, é preciso estabilizar, porque senão vão estar trazendo um ciclo rotativo, né? Você vai pensar que está bem, daqui a pouco volta de novo aquele processo. Então você ou decide aquilo logo, ou acaba com aquilo, ou você passa a ressignificar. Isto é, ou você se adapta àquela situação, ou você aprenda a lidar com a mesma. Então o segredo é esse. Senão você vai ficar perturbado, vai ficar agoniado, você vai ficar ali cheio de coisa e você vai atrair problemas fisiológicos, certo? Então, a questão dessa base mental é uma atraindo, é uma refletindo na outra. Então, é necessário que tenhamos esse esclarecimento, tenhamos essa noção para entendermos como aplicarmos nos nossos respectivos clientes que vão vir. Nós vamos ter diversos clientes, vocês vão ter, já pode até declarar aí que vocês vão ter vários clientes. E é trabalhar, e é desenvolver, certo? Vamos lá. Então, professor, neurose. Então, beleza. Neurose, nós já falamos o que são neuroses. Só você lembrar, eu sou um neurótico, mas eu não posso me descuidar para não ser um problemático neurótico. Então, eu preciso gerenciar, porque o neurótico ele já é ciente do que está acontecendo com ele, correto? Então, é necessário entendermos essa questão. Aqui na psicose, nessa questão aqui, na parte 2, dentro da etimologia, nós já estamos agora falando sobre a psicose. A palavra psicose vem do grego psichosis. Pode dizer psichoses, é psichose, que significa condição anormal da mente. A palavra é composta por psiche, que significa mente, e ose, que significa anormal. É bem parecido com a neurose, mas, porém, a neurose, os senhores sabem, que é mais maneirada, como dizem, né? É mais tranquila. É um tipo de conflituoso consciente, mas o psicótico é o descontrolado, é o sem noção. Então, aí você vê como é interessante. Então, a palavra é composta por psiche do grego, que significa mente, e ose também, que significa anormal. Então, psicose já está falando. O que é uma psicose? Psicose é o estado de uma mente anormal. Então, não está normal, está ao contrário, e aí, segundo a psiquiatria, se chama
alterações mentais, que muitos chamam de transtornos mentais. Beleza? Inclusive, dentro de uma historicidade, vou estar narrando quem falou, quem inventou transtornos mentais, primeiro foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Vamos lá. Aí, dentro do conceito sobre psicose, lembrando que neurose é uma coisa, psicose é outra. Então, a neurose, ela é mais maneirada, mais tranquila, mas não pode se descuidar, porque também adoece, pode se desenvolver em doenças seríssimas. Como vocês viram, na neurose pode desenvolver as fobias, né? Então, elas poderão ser ali descontroladas e gerar problemas seríssimos para a saúde do ser humano. Mas dentro da psicose, vamos ver o conceito aqui, meus excelentes. A psicose é um transtorno mental grave que afeta a percepção, o pensamento e o comportamento da pessoa. Já falou tudo. Então, se a psicose ela tem essa capacidade para afetar a percepção, o pensamento e o comportamento, então, sai de baixo que o negócio é bravo. Então, a psicose é um transtorno mental grave. É caracterizada por olha para vocês verem, uma desconexão da realidade, desconexão da realidade, levando a uma perda de quê, professor? De contato com a sociedade. Então, o psicótico, ele não quer viver em grupo. O psicótico, ele não quer se enturmar. O psicótico, ele quer se afastar. Ele quer viver isolado. Ele só quer viver privado. Ele não gosta. Ele não se sente bem. Os sintomas mais comuns da psicose são, como eu falei, alucinações e delírios. Os mais comuns, existem outros. A pessoa com psicose pode ter pensamentos e comportamentos desorganizados. Eu estava assistindo uma reportagem, eu vi isso foi lá, se eu não me engano, foi na Tailândia. Eles estavam atravessando uma ilha para outra banda, e dentro daquele navio estavam pessoas e tinha um casal. Aquele casal estavam ali sentado em um lugar, ninguém ia perceber, ninguém ia imaginar o que iria acontecer. Aquele homem pega a sua esposa e joga para fora do navio. Ela só não caiu no mar porque ela segurou, ela teve como se segurar, ela se apoiou em alguma coisa ali e ela não foi engolida pelo mar, senão já era. E aí os senhores pensam, aquele homem foi preso e eles fizeram um exame e tal, e falaram que tinha que o conduzi-lo para um tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque ele foi considerado uma pessoa com problemas psiquiátricos. Traduzindo, ele foi considerado um psicótico, porque um neurótico, ele jamais ia fazer isso. Porque o neurótico, ele pode estar passando por conflitos, situações, mas ele jamais iria pegar alguém que estava ao seu lado e jogar lá. O neurótico briga, o neurótico tem conflito, o neurótico ele tem confusão, encrenca, mas ele jamais ele vai fazer isso, né? Ele pode até fazer se o estado dele for descontrolável, for um estado evoluído de neurose, como nós falamos, que o neurótico ele também tem os seus problemas. Então, se os problemas não tiverem gerenciados, então já foi. Desenvolverão situações caóticas e ali serão grandes conflitos externos naquele momento. Então, aqui vocês estão vendo o conceito sobre psicose.
Vamos lá. Professor, beleza. Agora, entendendo mais profundamente o que significa a psicose na psicanálise. Então, na psicanálise, a psicose ela é entendida como um transtorno psíquico grave que resulta na perda de contato com a realidade externa. A diferença é pouca. Caracterizada pela ruptura fundamental entre o sujeito e o mundo exterior. Então, Freud foi um pouco mais detalhado e, ao mesmo tempo, bem formal e técnico nas suas explicações. Então, ele disse que é caracterizada pela ruptura fundamental entre o sujeito e o mundo exterior. Diferente da neurose, a psicose não é apenas uma questão de sofrimento psíquico, mas sim uma alteração profunda na forma como o indivíduo percebe e interage com o mundo, podendo manifestar-se através de delírios, alucinações e pensamento desordenado. Então, vocês viram que é um transtorno gravíssimo, certo? A psicose. Então, da psicose sai o perverso, sai o maníaco, sai o perigoso, o matador, o matador de aluguel, o matador, a, digamos, a sangue frio, entendeu? Então, aqui os senhores estão vendo essa diferenciação para a gente chegar lá, estou correndo, para a gente chegar aonde é que nós precisamos entender. Então, nós estamos esclarecendo esses três tópicos aqui fundamentais para vocês entenderem a clínica dentro dessas três. Agora vem histeria. Histeria é algo que as pessoas perguntam muito dessas três, né? E aí nós vamos passar para vocês o sentido etimológico, os conceitos. Então, histeria é um tipo de neurose. Aí os senhores veem. A psicose é um transtorno, já a histeria é uma neurose. Então, a histeria é um tipo de neurose que se caracteriza predominantemente pela transformação da ansiedade subjacente para um estado físico. O que é esse negócio? Quando vocês estudam ansiedade subjacente, aquela ansiedade crônica, aquela ansiedade que ela ativa outra ansiedade. Então, aí os senhores estão observando que ela ativa, ela tem os seus objetivos de atingir outro estado ansioso. Então, é aquela ansiedade evoluída. Então, a palavra vem do termo grego estera, que significa útero. Então, quando se fala útero, naquela época, houve-se uma historicidade sobre uma grande doença que fazia as mulheres rolar pelo chão, que era a histeria, né? A histera, que na verdade era a estera, que significa útero, mas histeria, a doença que causava no útero, onde as mulheres choravam, gemiam, gritavam. Aí Freud, analisando com seu colega, e aí ele tirou a conclusão sobre o que seria essa histeria no mundo psicológico. Então, essa histeria hoje representa a ansiedade subjacente, certo? Para um estado físico, aquela ansiedade crônica, aquela que se evolui, aquela que se desenvolve. Então, uma puxando outra, uma ativando outra questão vital. Então, a própria palavra nos revela o caráter feminino da doença, já que era atribuída a uma disfunção uterina. Então, é muito interessante a gente valorizar. E aqui vocês veem, na psicanálise, professor, eu preciso entender também
Na psicanálise, a, a histeria, a histeria é entendida como uma estrutura psíquica, uma forma de funcionamento do sujeito marcado por conflitos inconscientes que se manifestam através de sintomas especialmente corporais. Não se trata apenas de uma doença, mas uma forma de lidar com angústia e desejo. Então, a histeria, ela não se trata apenas, então ela é uma doença. Ela foi uma doença, literalmente a doença que causou doenças femininas no útero das mulheres, mas ela não se trata somente de doenças, mas de uma, não se trata de doença, mas de uma forma de lidar com a angústia e o desejo. Então, com características específicas de como o sujeito se relaciona com o outro e com o seu próprio corpo. Aí nós vemos aqui um conceito, isso aqui é muito interessante. Se você, se você aprende a lidar com angústia e desejo, você já está, segundo Freud, tratando uma questão que é caracterizada dentro da histeria. Mas acontece que tem pessoas que não conseguem lidar com angústia e com desejo. Tem gente que ela sofre de angústia e deixa a angústia corroer o seu emocional, a sua alegria e ao ponto até de se matarem. Aí vocês veem aqui, olha o conceito. Estrutura psíquica. A histeria é vista como uma maneira de o sujeito se organizar psiquicamente com padrões específicos de pensamento, sentimento e comportamento, certo? Então, a histeria é vista como uma maneira de o sujeito se organizar psiquicamente com padrões específicos de pensamento, sentimento e comportamento. Sintomas. O conflito psíquico se expressa em sintomas físicos, conversão histérica, ou em padrões de relacionamento e comportamento. Desejo e falta. A histeria é caracterizada pela a busca constante do desejo do outro e pela insatisfação com a própria condição, com uma sensação de falta e incompletude. Então, para vocês verem sobre a estrutura psíquica dentro do que nós estamos falando, a histeria. Linguagem corpo. A histeria envolve uma relação particular com a linguagem e com o corpo, onde os sintomas podem ser vistos como uma forma de comunicação do inconsciente, certo? Características da histeria. Características. Aí os senhores estão vendo teatralidade e expressão emocional. O sujeito histérico pode apresentar uma certa teatralidade em suas ações e reações emocionais, buscando chamar a atenção e despertar o interesse do outro. Então, eu tenho que narrar isso aqui, mostrando para vocês, porque é um documentário, é uma informação. Dependência do desejo do outro. Há uma tendência a se identificar com o desejo do outro, buscando aprovação e validação. Sedução e manipulação. O sujeito histérico pode usar a sedução como forma de obter reconhecimento e suprir sua falta, mas sem necessariamente buscar uma satisfação sexual direta. Olha aí. Então, isso aqui é muito interessante, essas informações. Incapacidade de identificação com o corpo. O sujeito histérico pode ter dificuldades
em se identificar com o próprio corpo, o que pode levar a sintomas físicos como dores, paralisias ou outros distúrbios. Então, observem o que a histeria pode causar no corpo humano. Agora, eu vou entrar com vocês aqui o objetivo da clínica da NPH. O que é isso, professor? NPH, neurose, psicose, histeria. Então, nós estamos tratando da clínica da NPH. Então, o objetivo da clínica psicanalítica com neuroses, psicoses e histerias é compreender e tratar os diferentes modos de sofrimento psíquico. Então, o objetivo da clínica, quando se fala de clínica, já é o lugar de tratamento, é onde as pessoas estão se curando. Então, a clínica psicanalítica, dentro da NPH, tem esse objetivo. Que é o objetivo, professor? Tratar os diferentes modos de sofrimento psíquico, reconhecendo as estruturas clínicas como formas do sujeito se apresentar com seus impasses e dilemas a partir das contribuições da psicanálise. Então, a psicanálise, ela investiga, né, o processo do comportamento mental que é distribuído para todo o comportamento da pessoa. Então, essa prática visa o quê, professor? Através da escuta clínica e da análise dos sintomas, promover um restabelecimento da relação do sujeito com seu desejo, seu gozo e sua realidade. Então, é interessante captarmos essa objetividade da clínica da NPH. Em relação às diferentes estruturas clínicas, aí vocês veem histeria. A clínica da histeria, desde Freud, busca desenvolver os processos inconscientes na formação dos sintomas conversivos, que são manifestações corporais sem causa orgânica, mas de origem psíquica. O tratamento visa acolher o saber do sujeito sobre seu sintoma e a importância da fantasia e do recalque, explorando o tratamento pela palavra. Então, vão aparecer muitas pessoas dizendo: eu estou sentindo isso, eu estou com essa doença. Mas quando vocês vão fazer o tratamento, vocês vão perceber que não é a doença. Ela colocou na cabeça que tem. Se não houver uma intervenção, aquilo ali vai gerar doenças de verdade. Ah, não. Por exemplo, na prática. Ah, não, terapeuta psicanalista, eu vim aqui porque, olha, eu não estou me sentindo bem, eu não consigo dormir porque eu acho que eu estou com a depressão. Ele acha que está com depressão. Aí, ele coloca na cabeça, se não houver uma intervenção clínica, se não houver, ele fica realmente com aquela depressão e gera o real estado original. E aí, ele realmente vai estar com depressão mesmo. Então, se ele coloca na cabeça que ele está diabético, ele vai ser diabético. Se ele coloca na cabeça que ele é hipertenso, vai haver uma alteração ali na mente dele e ele vai enxergar muita coisa. A mesma coisa, a pessoa, ele vai colocar na cabeça que o que ele comer, mesmo não sendo doce como mel, mas ele vai colocar na cabeça, é doce como mel. Ele vai comer, ele vai sentir como algo que vai estar identificando como doce. Entendeu? Então, é muito interessante essas considerações. Nós valorizamos por quê? Porque é isso que o profissional vai captar, vai detectar e vai estar conduzindo. Aí nós vemos neurose. A neurose, estamos estudando esses três no final dentro da visão clínica. Então, a neurose. A neurose caracteriza-se
o sofrimento psíquico, onde os sintomas são uma expressão simbólica de conflitos psíquicos subjacentes, muitas vezes com raízes na história infantil do indivíduo. Então, acontece, a análise busca o engajamento, análise busca o engajamento do sujeito em sua falta e em seu desejo, promovendo a elaboração do sofrimento. Então, é interessante, o psicanalista ele vai buscar o engajamento do sujeito em sua falta e em seu desejo, promovendo a elaboração do sofrimento. Então, quando o paciente souber sobre a elaboração do sofrimento, ele vai entender, vai valorizar o que é, ele vai valorizar o que é o problema, o que é a situação e o que precisa ser tratado. Porque tem gente que precisa de cura, mas ele não acredita na doença. É necessário acreditar que existe a doença. Aí a psicose. E a psicose, finalizando essa parte, a clínica da psicose, que se distingue das neuroses, por uma ruptura fundamental entre o sujeito e a realidade externa. Então, a psicose vem da neurose descontrolada, disfuncionalizada. Então, aí vocês veem, então é necessário ter cuidado. Então, o sujeito e a realidade externa busca considerar as produções do sujeito psicótico, como o delírio e a alucinação, como formas de construção de uma realidade singular, certo? Então, o objetivo é favorecer, perdão, a estabilização e a construção de uma realidade própria. Então, em suma, a clínica das neuroses, psicose e histerias tem como objetivo oferecer o quê? Um tratamento eficaz para esses diferentes modos de sofrimento psíquico, cada um com suas particularidades, mas sempre com a base na escuta do saber que o sujeito produz sobre seu estado sintomático e na orientação dos princípios psicanalíticos. Pronto. Então, eis aqui a clínica das neuroses, psicoses, histerias. Então, o objetivo na psicanálise é isso aí. Esse é, senhoras e senhores, o objetivo. Que tenhamos uma grande clareza no tratamento das respectivas pessoas. Beleza? Vamos abrir para o bate-papo. Nós temos aqui na sala senhor Genildo, senhora Selma, teve mais um estudante que estava e saiu, mas tudo certo. Vamos lá. Alguma pergunta, senhor Genildo? Alguma pergunta, senhora Selma? Oi, boa noite, professor. Não, Selma. Selma está falando. Tá me ouvindo? Daqui a pouco você fala, então, Selma. Pode falar, senhor Genildo. Pronto. No caso aí, a gente tem três tipos de doenças, né, que foram citadas aí. O áudio está muito ruim, eu não sei de onde o senhor está falando. Peraí. Melhorou? Agora sim, agora melhorou. Tava... Pronto. Nós temos três tipos de doenças aí que foram citadas. A histeria, a... Cadê que eu anotei aqui? As duas últimas, que o senhor explicou aí, que é a histeria e psicose. Sim, Né? Dessas três aí, a neurose, aparentemente, é mais, seja um pouco mais simples do que as outras duas. As duas outras parecem ser mais complexas.
Essas outras duas, que é a psicose e a histeria, elas também podem chegar a um nível de patologia Eu não para entendi serem o tratadas final que o por um senhor falou aí. psiquiatra? Eu não entendi esse final que o senhor falou, que elas podem chegar, eu não entendi. Porque Ao falhou. nível de patologia, por exemplo, aqui ela está sendo tratada, estão sendo tratadas aqui como doenças mentais, né? Que Certo. podem ser tratadas com a questão do falar. No, como no texto final aqui, o professor falou aqui sobre a questão da clínica, que elas serão tratadas com a questão do falar sem medicação, tal, tal, tal. Mas elas podem chegar a um estágio aonde que seja necessário ser tratadas com medicamento, então serem consideradas uma doença patológica para ser encaminhada para um psiquiatra. Pode sim, pode sim. Se não houver um cuidado, um gerenciamento, um tratamento, ela se evolui. Elas podem ser disfuncionalizadas. Por quê? Esse processo aí, elas sendo disfuncionalizadas, elas podem ser casos para o psiquiatra tratar. Entendeu, Sugerido? Entendi. Ok. Ótimo. Vamos ver agora a Selma. Pode abrir, Selma, seu microfone. Não estou te ouvindo, não, Selma. Abre o seu microfone. Não estou te ouvindo. Selma, abra o microfone. Peraí, agora. Agora sim, Desculpa, professor. sem problema. Pode falar, minha senhora. Eu queria saber do senhor o seguinte: o neurótico, ele passa a ser neurótico, ele pode se tornar uma pessoa. é, Me fugiu a palavra agora. Perigosa para ele mesmo e para o convívio com as outras pessoas, O psicótico pode. até O que ele realmente neurótico, entenda que ele precisa ser tratado. sim. O psicótico ele pode ser perigoso para ele e para as pessoas. Entendeu? O neurótico, ele é aquele conflituoso consciente. Ele sabe dos problemas, ele está ciente dos problemas que ele passa. Já o psicótico, nem sempre. Para ele saber, alguém vai falar e, ao mesmo tempo, ele vai achar que não está. A esquizofrenia, né? Por exemplo, o esquizofrênico, ele não, ele acha, ele acha que, mesmo ele estando doente, ele acha que ele não está doente. O esquizofrênico, entendeu? Uhum, Ele acha que ele não está doente. Então, por isso que há uma dificuldade de lidar com o esquizofrênico, porque é uma questão de psicoterapias, mas também são medicamentos por base de remédios. Para quebrar, primeiro relaxa, faz ele relaxar a mente, relaxar o cérebro, para depois tentar colocar ele no processo cognitivo. Então, por isso que uhum. os psiquiatras dão remédio para eles dormirem, eles relaxam a mente, ficam internados para relaxar a mente. Aí depois vai tentar falar com as questões psicoterápicas para o processo cognitivo. E os sintomas, professor, que o neurótico ele apresenta, tem algum mais forte, digamos assim, que precisa ser tratado com mais, digamos assim, com eficácia, ou são todos os sintomas que ele apresenta? Qual o maior problema do neurótico? Então, o maior problema do neurótico, a gente sabe que ele pode, ele pode ter sentimentos emocionais muito fortes, entendeu? Acabando de desestruturá-lo totalmente. Então, o que é um dos problemas maiores do neurótico é a intensa, essa questão intensiva dos seus sentimentos e emoções. Uhum. E,
Professor, e alguns sentimentos que o neurótico pode apresentar e já apresenta, pode ser um sentimento que ele canalize só nesse sentimento ou pode ter outras emoções? Pode ter também outras emoções, entendeu? Porque se Entendi. ele Então, não tem fobias, ele não tem hum, somente uma fobia, ele tem várias. tem Então, várias formas, isso né? denomina que ele pode Uhum, também desencadear para outros sentimentos. É por isso que uhum, o psicótico vem do neurótico. Por exemplo, do neurótico sem tratamento, do neurótico sem gerenciamento. E aí a pessoa se descuida e tal, e no momento de conflito vai deixando, vai deixando. Se ela tem uma facilidade para problemas maiores, então tem que controlar, tem que saber gerenciar. no caso, como nós vamos tratar com essas pessoas, precisamos ter muito cuidado e estudar bastante, né, professor? É, Analisar, é né, o que esse claro que aqui paciente. vocês pegam os macetes. Esses Uhum, macetes significam que são canais para vocês entenderem. Agora, qualquer outra coisa bem profunda que vocês detectarem, claro que vocês têm que estudar também. A mesma coisa, não, percebi que aquele cidadão ele vai ter que ser tratado na psiquiatria. Então, eu tenho que encaminhar para, ou seja, encaminhar não, eu tenho que indicar, porque a gente sim. não pode encaminhar segundo o conselho, a gente indica, a gente pode fazer um parecer e indicar para ou um colega psiquiatra ou alguém que você já teve na família ou conhece que é um bom psiquiatra e pode encaminhar. Certo. Mas uma pergunta para finalizar. Há um tempo determinado para estar essas pessoas estarem fazendo, né, terapia, né, ou a psicanálise clínica, né? Não tem um tempo determinado. Ela vai sendo tratada até melhorar. Porque, Hum. às vezes, alguns terapeutas determinam, mas não pode estipular e determinar o tempo que ela já. Só 10 sessões já está boa. Não. Vamos fazer 10. Mas se não tiver melhoras, vamos dar sequência. O segredo Mas sempre se é ele esse. quiser desistir, professor, se ele disser que não quer mais fazer? Faz um relatório, manda ele assinar ou alguém responsável e pronto. Pronto, Não pode certo. insistir também, não. Sim, sim. Essa é a pergunta. Tá bom, professor, só essa dúvida. Mas está tudo Pronto, minha esclarecido. excelente. Obrigada, Ótimo. professor. Agradeço vocês. Mais alguém? Beleza, não tem Boa mais. noite, Emanuel. Boa noite, meu caro. Tudo bem? Tudo. Então, a dúvida o senhor acabou esclarecendo, falando com a senhora que o senhor estava falando, a dona Thelma. Pronto, seu Ricardo. Mas, então, o psicótico, ele pode vir a evoluir, não é isso? O psicótico, ele pode. É do psicótico que gera o perverso, o maníaco, entendeu? O malvado, a sangue frio, etc, etc. O pior grau que tem vai saindo do psicótico. Uhum. No caso aí, ele evoluiu, né? Ele tem como regredir ou não? Regredir só se for um caso de um tratamento. Se ele tiver resultado no tratamento, ele pode melhorar no sentido de reduzir a alucinação, delírios, esses problemas aí, entendeu? Ele pode passar a ter um resultado. E é o tratamento, que não é uma cura. E segundo a ciência terápica da mente, não é uma cura, isso é um tratamento. Ele pode haver essa redução, né, desse processo aí, consideravelmente, tratamento. Ok, Isso que a gente obrigado. fala que ele está melhor, né? Aham. Aí, meu nome. Obrigado também pela sua participação. Então, beleza. Meus excelentes, fico feliz pela participação de vocês. Se tiverem mais, nós estamos aqui à disposição. Mas se não houver, nós vamos estar encerrando e depois o setor vai estar mandando aí essa aula de hoje.
Tá bom? Ok. Então, forte Professor, abraço. Hã? professor, me dá um minutinho só para eu perguntar uma coisa ao senhor? Oi? Eu vou falar rapidinho, tá certo? Na próxima sexta-feira tem a aula, né, do outro grupo, né? Dia vinte Na e cinco, não é próxima, isso? na próxima terça terá, Feira. terá aula que será a 29ª, porque como nós falamos para o aceleramento, viu? Certo, tá bom, professor. Forte Obrigada. Boa abraço, minha excelente. Até mais. noite também. Boa noite aos colegas também. Até a Boa próxima, se noite. Deus quiser. Até. Obrigada. Nada. Eu disse que